Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia falado para vocês, eu vou fazer um vídeo de correção das atividades de hoje. Essas atividades, elas são exercícios do Enem, né, dos últimos anos. E também o objetivo é testar aqui a gravação de vídeo na plataforma Zoom. Então eu vou começar projetando para vocês aqui a nosso arquivo dos exercícios. Deixa eu achar aqui. As questões de física, a maior parte delas, todas elas aqui eram questões do Enem. Vocês podem notar que essas questões, elas são a maioria teóricas, são questões teóricas. Essas questões são relacionadas a ondas, né? Tanto ondas eletromagnéticas, ondas sonoras. E eu digo uma coisa para vocês, que essas questões, a maior parte das questões cobradas no Enem sobre ondas, caíram nos últimos Enems, aí foram questões teóricas, uma ou outra questão com cálculo. Então, o pessoal que tem mais dificuldade com cálculo e mais facilidade de interpretação de texto e mais facilidade na parte teórica, esses exercícios são ótimos para treinar. Então, assim, a primeira questão, ela vai falar sobre os raios-x, ou ondas de natureza eletromagnéticas. Então, aqui ele vai falar que os raios-x são ondas eletromagnéticas de frequência entre 10 elevado a 16 Hz e 10 elevado a 20 Hz. E elas foram descobertas casualmente em 1895 pelo alemão, pelo famoso Reinke, e foi descoberto, podemos dizer, até acidentalmente, porque em seu laboratório, ele tinha um equipamento de raio-x no laboratório, e ele tinha também na parede do laboratório algumas chapas que eram sensíveis a ondas eletromagnéticas. Então, o que aconteceu? À medida que ele passava na frente dessas chapas aí, ele começou a notar que formou imagens nessa chapa, ou até falhas, e até, assim, estruturas parecidas com alguns ossos humanos. Então, muito tempo depois ele chegou à conclusão e descobriu até que essa imagem formada é devido à difração do raio-x que atravessava o seu corpo. Né? Então, no início ele achou que eram falhas na chapa, até foi reclamar para a fábrica, mas depois ele descobriu que era do próprio equipamento de raio-x que ele tinha no laboratório. Mas naquela época os raios-x eles eram de natureza desconhecida, então assim como na matemática a gente chama um valor desconhecido x, então tradicionalmente ficou conhecido como raios-x, né? Até hoje, né? Nós chamamos de raio-x. Hoje já são muito bem conhecidos. Então, essa questão aqui vocês conseguem encontrar a resposta dela, como eu falei para alguns alunos, na página 20 da apostila. Então, na página 20 ele vai falar sobre as ondas eletromagnéticas e uma das características principais da onda eletromagnética é que no vácuo elas se propagam com a mesma velocidade. Então, se nós notarmos aqui das alternativas, a questão ela vai dizer, os raios-x comparados com as ondas luminosas, né, são outros tipos de ondas de natureza eletromagnética, assim como o infravermelho, raios gamas, assim por diante, eles possuem o quê? A mesma velocidade de propagação. Então, nós já podemos marcar aqui a letra B, como se chama, a mesma velocidade de propagação. Por que não a mesma frequência? Não será a mesma frequência porque o que define as diferentes naturezas de ondas eletromagnéticas, que a onda seja onda de rádio, onda de raio-x, luz visível, são as diferentes frequências, faixas de frequência. Então, não pode possuir a mesma frequência. Maior velocidade de propagação, letra C também não, né? São as mesmas velocidades de propagação, menor velocidade de propagação também não, e maior comprimento de onda também não, porque se ele tem a mesma velocidade de propagação, consequentemente vai possuir o mesmo comprimento de onda. Então, o que nós temos aqui? Ele tem diferentes velocidades de propagação. A questão 2, ele já começa com a seguinte pergunta: você já imaginou se fosse possível ver os órgãos através da pele? Daí ele dá essa novidade, que você pode fazer isso, só que de uma forma indireta, a partir dos ultrassons. Então, o ultrassom, justamente, você consegue ter uma imagem
das partes internas do teu corpo, né? Algum tecido, órgão. Então, o que acontece? Na verdade, o ultrassom, você vai emitir um som de frequência não audível, né, no corpo. Esse som ele vai chegar até uma certa cavidade, até um certo tecido, e ele vai ser refletido no próprio equipamento. Então, a diferença de tempo que leva entre a emissão e a reflexão aqui desse som, desse ultrassom refletido, né, vai fazer a medida, então, vai fazer com que forme as imagens. E essas imagens serão convertidas, né, em cores entre tons de cinza, né, que vai fazer com que você enxergue uma certa estrutura. Então, na verdade, quando a gente enxerga alguma coisa, então a gente não está vendo cores ou nem algo relacionado à luz, e sim diferentes distâncias que são emitidas no determinado som ou que são refletidas nesse determinado som. Né? Então, o que ele vai mostrar? Ele vai explicar um pouquinho sobre como que funciona o ultrassom, vai contar um pouquinho da história. E o interessante das questões do Enem é que ele passa muita informação para você, ele ensina muita coisa, né, na questão do Enem. E outra coisa aqui que o processo é simples, uma onda sonora incide sobre um obstáculo, né, pode ser um órgão que você quer observar, um nenê, um feto, e daí sendo refletida por ele. Uma vez que a velocidade do som é 340 metros por segundo, nós sabemos que a velocidade do som ela é diferente na água, 1420, e ela é muito maior no aço, 5.000 metros por segundo, em média. Né? Registrando-se a diferença de onda, né, dessa onda emitida, a diferença de tempo, fazendo conforme a imagem. Então, o que nós temos aqui? Sobre os fenômenos citados, é correto afirmar que a velocidade de uma onda sonora impede do meio no qual ela se propaga, independe, desculpa, da onda, do meio que se propaga. Na verdade, ela depende do meio, então ela altera, a velocidade do som é alterada em cada meio. Outra coisa que pode acontecer, o ultrassom não é audível para um ser humano devido à grande amplitude de onda. Tudo bem, o ultrassom não é audível para o ser humano, mas não é devido à grande amplitude de onda, porque existem sons emitidos em uma grande amplitude, por exemplo, uma explosão que é audível para o ser humano. Então, não tem nada a ver. Letra C, o eco é um fenômeno de reflexão relacionado à frequência de onda. Nós vimos que o eco, a variável que vai interferir aqui no eco é a velocidade do som, e não a frequência de onda. O que determina se uma onda sonora é audível para o ser humano é a sua frequência. Então, é a letra D, correta. E a letra E aqui, que ela foge um pouquinho aqui da ideia do exercício, ele vai falar que um observador em movimento, aproximando-se de um diapasão, que é um instrumento que emite uma determinada frequência pura, ele detectaria uma onda com frequência menor que aquela de vibração do diapasão. Nós vimos que pelo efeito Doppler isso não ocorre. Essa frequência é maior quando esse som se aproxima do observador. Beleza? Então, o número 2 aqui nós já resolvemos a questão 2. Agora, a questão 3. Uma questão bem interessante, porque sempre o pessoal faz aquela pergunta, né? Ah, será que isso é verdade ou mito sobre que os aviões, eles solicitam lá, o comandante lá solicita para que você desligue os equipamentos. Será que isso é verdade, que isso pode prejudicar o avião, pode prejudicar as comunicações, se você deixar o celular ligado? Então, a questão ela vai falar sobre isso. Na verdade, o fenômeno aqui relacionado é que se você deixar o equipamento ligado, o aparelho celular, ele pode interferir em algumas ondas de comunicação com o avião, do avião. Então, essa interferência, isso aí é devido ao fenômeno de interferência. Mas o que vai interferir? Na verdade, que a resposta seria que a propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de essas ondas elas terem frequências próximas. Então, a resposta seria frequências próximas. Então, ondas emitidas de frequências muito próximas podem interferir uma com as outras. Então, fases opostas não, né? Serem ambas audíveis. Nesse caso, nada a ver, né? Porque são ondas eletromagnéticas, não são audíveis. Né?
terem intensidades inversas, terem a mesma amplitude, não, é a frequência mesmo próxima, muito próxima. É a mesma coisa que ocorre quando você está lá falando celular na rua, e você passa próximo de alguma região lá, você escuta um chiado no celular. Então, devido a frequências próximas que interferem aqui, são interferidas no teu aparelho celular. Número 4. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, elas viajam em linha reta em um meio homogêneo. Tá? Elas viajam em linha reta. Então, as ondas de rádio emitidas numa região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil, por causa da curvatura da Terra. Então, aqui é uma questão que os terraplanistas não estão muito de acordo, porque ele fala que a Terra tem uma curvatura. Então, o que acontece? Se a Terra fosse plana, essa onda seria transmitida tranquilamente. Mais uma prova aí que a Terra não é plana. Né? Então, o que nós temos? Então, entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas duas localidades, em virtude da ionosfera. Será que é porque a Terra é plana? Não, porque existe a ionosfera. O que acontece? Você vai... Vou tentar fazer um esquema do desenho. O que acontece? Vamos imaginar que eu tenho a nossa... E aqui a superfície da Terra. Vou tentar fazer um desenho bem simples aqui. E tenho aqui a nossa ionosfera. Tá? O que vai acontecer aqui? Vamos dizer que eu tenho duas regiões. Eu tenho uma região aqui onde é a... Vamos dizer que tem uma região, que eu vou dar um exemplo, Amazônia, litoral. O que vai acontecer? Se você jogar uma onda, aqui ela não vai chegar na outra região devido à curvatura da Terra. O que você faz? Você emite na ionosfera, essa onda. Deixa eu apagar aqui, vou colocar uma seta. Estou treinando aqui, pessoal. Desculpa as falhas. Eu vou enviar aqui essa onda pela ionosfera, ela vai bater na ionosfera, né, que é uma das camadas da atmosfera. Essa camada é responsável por ionizar algumas radiações, por exemplo, radiações provenientes do espaço, radiações provenientes do Sol, por exemplo, formando as auroras boreais. Mas aqui nesse caso, se nós voltarmos aqui, ela vai emitir essas ondas vão refletir na ionosfera, vão bater na ionosfera e vão chegar tranquilamente na região da Amazônia. Tá? Então, devido a esse fenômeno, ou seja, se você envia uma onda na ionosfera, essa onda ela bate na ionosfera e é refletida em outra região, então aqui claramente nós vemos que esse fenômeno é o fenômeno da reflexão. Então aqui não vai ser refração, nem difração, nem polarização, nem interferência. Aqui é uma resposta direta, reflexão. O nome da reflexão aqui da ionosfera. Agora vamos para a questão 5. Questão 5 aqui ele fala que uma pessoa sentada em um banco da praça observa a aproximação de uma ambulância. Falou em ambulância, pessoal, já pensa que vai ser questão de efeito Doppler. Geralmente os exercícios são efeito Doppler. Ela passa e vai em direção ao pronto-socorro. Passou lá em direção ao pronto-socorro, a ambulância. Durante o ocorrido, observa-se que a frequência sonora da sirene sofreu alteração. Eu não vou fazer de novo o som da sirene, porque muitos já gravaram, não quero passar vergonha aqui de novo. Mas pense naquele barulhinho da sirene, que quando você tem uma sirene aproximando de você, você vai ouvir esse som mais agudo, mais fininho, com uma frequência maior. E quando a sirene se afasta de você, o som vai ser mais grave e vai ser um som com uma frequência menor. Tá? Sobre esse fenômeno chamado efeito Doppler, podemos afirmar que, eu já vou colocar diretamente aqui a resposta então seria a letra E, que a frequência do som emitida pela sirene aumenta à medida que a ambulância se aproxima da praça. Então você começa a ouvir a ambulância chegando, você vê esse som, reparte esse som mais agudo, e quando se afasta, um som mais grave. Também, num outro exemplo, quando passa um carro de som perto da casa de vocês, o que acontece? Ele chega com os sons chegam com frequências mais agudas e se afastam com frequências mais graves. Então, o que acontece? Dá aquela desafinada bonita na música, né? No som que está sendo emitido. Beleza? Se vocês analisarem as outras alternativas aqui, vocês vão ver que vão contra a letra E. Então, é por isso que a letra E aqui, como nós já havíamos visto do efeito Doppler, então é justificado pela letra E.
E a última questão aqui, que ela é uma questão, eu acho ela bem interessante, porque se você souber interpretar o gráfico dessa questão, você consegue responder. Ou seja, essa questão eu acho ela maravilhosa, porque esse gráfico aqui eu acho muito bonito ele. Porque esse gráfico aqui ele vai dar muita informação, inclusive informações que nós vimos aqui praticamente em toda a parte aqui de ondas sonoras. Então, o que ele vai falar? Ele vai mostrar aqui uma região aqui de frequências, o eixo X do gráfico aqui ele vai mostrar o eixo X aqui é o eixo da frequência sonora, que vai de 10 até 10.000 Hz, aqui a frequência. Então, ele tem a variação da frequência sonora. E o eixo Y, ele tem duas informações. Um gráfico, ele pode carregar, o eixo, ele pode carregar duas ou mais informações físicas. Então, nesse caso aqui, ele carrega duas informações físicas que nós já vimos. Por exemplo, ele mostra o nível de intensidade sonora em decibéis, ou seja, de 0 até 120, onde 120 é o limiar da dor. Acima de 120, você já vai ter uma dificuldade, você vai sentir dor na hora de ouvir esse som, ou sua audição vai ser prejudicada, ou se você estiver ouvindo esse som acima de 120 Hz por muito tempo, ser exposto a muito tempo a esse som, sua audição pode ser comprometida, isso é muito sério. E o que vai acontecer aqui? No limiar da dor você vai ouvir esse som, só que ele vai ser um som que vai incomodar muito, né? Ou seja, som de turbinas de aviões, som de um barulho muito alto, até barulhos de lançamentos de foguetes. Esses sons aí são sons muito perigosos. E aqui também nesse eixo Y nós temos também o gráfico os valores de intensidade, que vai de 10 a menos 12, está o nível sonoro que é 0, ou seja, você não ouve nada, não chega nem som no seu ouvido. E você tem aqui 10 a menos 12 também, que você tem uma intensidade que você não ouve nada. Então, essa intensidade sonora e nível de intensidade sonora em decibéis. Então, o que ele está querendo mostrar aqui? Ele vai mostrar ele vai falar do texto, ele vai explicar o gráfico, o que é. O limiar, abaixo do limiar da dor e acima do limiar da audição. Dentro dessa faixa aqui se encontra o que nós podemos ouvir. Ou seja, o que o humano pode ouvir em média, né? O ouvido humano pode ouvir em média. E aqui, dentro dessa faixa incisa, nós temos aqui a parte onde está sendo emitida uma música, né? As frequências sonoras de uma música, de um instrumento musical. Então, ele dá como exemplo, ele pega como exemplo aqui, pessoal, do gráfico, uma fonte sonora que emite um som grave de 100 Hz. Só que uma explicação, por que ele afirma que 100 Hz é um som grave? A explicação é a seguinte, se a frequência audível do ser humano vai de 20 a 20.000 Hz, 100 Hz está próximo de 20, ou seja, é um som muito grave, ou um som muito baixo, né? Você vai ouvir. Só que a pergunta é a seguinte, um som de uma frequência de 100 Hz, como está mostrando aqui no gráfico, está pegando uma faixa, ele está perguntando aqui qual que vai ser, de acordo com o gráfico, uma fonte sonora que emite um som grave na faixa de 100 Hz, somente será audível sem provocar danos à maioria dos seres humanos com um nível sonoro de quanto até quanto. Ou seja, tem duas características. Esse som somente será audível, então ele quer saber um som que seja audível e um som que não provoca danos, ou seja, que não provoca danos à audição, ou seja, que não provoca dor também. Ou seja, nós temos aqui o limiar da dor, aqui mostrado no gráfico. Então, abaixo disso é um som que não provoca danos à maioria dos seres humanos. Acima do limiar da dor, provoca danos, né? Pode causar até surdez, né? Temporária. Ou aquele zumbido no ouvido, né? Então, o que nós temos? Vamos olhar para as alternativas e analisar aqui o gráfico. Ele vai dizer o primeiro aqui entre 0 a 20 decibéis. Se você analisar aqui de 0 a 20 decibéis aqui, para 100 Hz, vamos pegar o eixo de 100 Hz aqui. Estou ainda aprendendo aqui mexer com esse negócio. Vamos pegar essa frequência de 100 Hz. Vamos
Vamos fixar esse eixo de 100 Hz aqui para analisar o intervalo. Mais ou menos de 100 Hz. Então, o que você vai ter? De 0 a 20 Hz aqui, se você projetar, está abaixo do limiar da audição. Então, você não vai ouvir praticamente nada, certo? Não vai chegar esse som ao teu ouvido de uma maneira satisfatória. Então, essa parte aqui não é audível. Aqui em termos não de frequência, mas em termos de limiar da audição. Vai ser um som muito fraco. Agora, entre 0 a 40 decibéis. Tudo bem, 0 a 20 nós não vamos conseguir ouvir nada, mas até 40 ouve. Então, ele vai pegar essa faixa de 0 a 20 ainda. Então, a letra B não é correta. Agora, observe a letra C. Ele vai falar que é de 20 a 100 decibéis. Vamos pegar aqui de 20 a 100 decibéis. Vamos pegar essa faixa. Pegamos de 100, pegamos no primeiro intervalo aqui de 20, que ele está fixando, até o intervalo que ele fixou aqui de 100 decibéis. Vamos fixar o eixo 100 decibéis aqui. Olha que coisa interessante aqui. Ele está dentro, está acima do limiar da audição, então a pessoa pode ouvir. E outra característica aqui, que ele está indo até 100, está abaixo do limiar da dor, então ele não provoca danos à audição. Então, a alternativa correta, a priori aqui é a letra C, de 20 a 100 Hz. Mas vamos continuar aqui com a questão. Letra D, acima de 800 decibéis. Nós podemos pegar acima de 80 decibéis. Acima de 80 decibéis é audível, só que você tem uma faixa, abaixo disso você tem uma faixa que está acima do limiar da audição, que você pode ouvir. Então, você não está pegando todo o intervalo audível aqui. E a 60, que alguns alunos também responderam, só que o problema da resposta do 60 é que, de 60 a 100 decibéis, é que você não vai pegar a faixinha indo de 20 até 60. Essa faixa vai ficar de fora, então, que é uma faixa audível que não provoca danos. Então, a correta é a letra C. Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui na tela. Então, obrigado, pessoal, por vocês terem assistido, pela paciência. Espero que esse vídeo aí tenha ajudado, essas dicas tenham ajudado vocês a resolver os exercícios. Um abraço a todos e tudo de bom para vocês. E até semana que vem. Tchau, pessoal. Até mais.